Olá, acompanhem com a gente as notícias do Legislativo Estadual, agora no Jornal Panorama. Veja os destaques desta edição. Fórum discute acessibilidade para pessoas com deficiência. Comissão promove audiência pública sobre tratamento de esgoto na região serrana do estado. Policiais civis recebem homenagem da Assembleia. Construindo uma cidade sem barreiras. Acessibilidade é tema de discussão promovida na casa pelo Parlamento Capixaba, junto com a Câmara de Vitória. Acessibilidade, o direito garantido por lei às pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida, foi abordado em Fórum Municipal, promovido pela Câmara de Vitória com o apoio da Assembleia Legislativa. O evento teve como tema Construindo uma Cidade Sem Barreiras e contou com a presença de várias entidades e lideranças ligadas a movimentos sociais, instituições públicas e conselhos estaduais. Um dos palestrantes foi o servidor do Tribunal de Contas, João Estevão Silveira, que falou sobre a importância da universalização da acessibilidade. Mas, infelizmente, nós temos aí uma luta muito grande para que as estruturas públicas, principalmente, que é o meu caso como assessor especial da presidência e presidente da Comissão de Acessibilidade do Tribunal de Contas, nós estamos buscando para que os órgãos públicos façam suas adequações para qualquer tipo de pessoa, tenha ela deficiência ou não, tenha ela mobilidade reduzida temporária ou permanente, porque você tem um idoso que ele tem a mobilidade reduzida permanente. Já uma pessoa, às vezes, que torce um pé e coloca um gesso, ela vai ter a mobilidade reduzida temporária. Então nós temos que lutar para que as estruturas sejam para todos, né? Outra palestrante foi a presidente da Comissão de Acessibilidade da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Espírito Santo. Maristela Lugon abordou as diversas barreiras que são enfrentadas pelas pessoas com deficiência. As maiores barreiras atitudinais que nós temos hoje é o preconceito, a discriminação e a intolerância e a falta de alteridade, né? E são essas atitudes também que levam a não pensar no outro, e aí eu vou criando barreiras físicas, como a falta de acessibilidade, porque quando eu construí aquele prédio, ou quando eu mudei a minha casa, né, eu fiz aquela escola, eu não pensei naquele prédio como um uso comum, o uso de todos. E aí eu não pensei na pessoa com deficiência, eu não pensei no idoso. Então, são as nossas atitudes, as nossas condutas que acabam gerando as outras barreiras também, impedindo assim a concretização dos direitos das pessoas com deficiência. A advogada ainda falou sobre a necessidade de efetivação das leis que tratam de direitos das pessoas com deficiência. O cumprimento dessa legislação, a efetivação desses direitos, ela ainda está muito devagar. Nós temos muito a fazer, principalmente na área da acessibilidade, na área da educação, né? Seria o acesso à educação, o acesso à saúde da pessoa com deficiência. Nós temos que continuar na luta, assim como é cultural no Brasil o não cumprimento de certas legislações. Então nós precisamos quebrar esse conceito de que a lei não é para ser cumprida. A lei é sim para ser cumprida. O evento contou com a apresentação cultural de grupos formados por pessoas com deficiência. A vereadora de Vitória, Neuza de Oliveira, foi quem teve a iniciativa para a realização do fórum. Ela informou que será elaborado um documento com as informações colhidas durante o encontro. É um fórum onde nós precisamos trazer a problemática, temos que levantar, sair de trás das cortinas, de verdade, trazermos as angústias dessas pessoas, porque quem vive essa realidade sabe dizer com mais propriedade. E aqui nós temos também a representação, nós tivemos a representação do poder público, né, que ele tem que ouvir para aprender, para crescer e para construir. Nós estamos numa posição de condição de ajudar a construir o futuro. E essas pessoas podem muito nos ajudar, porque já vem passando, né, por opressões. E não precisam que as próximas crianças, que a próxima geração passe por opressões. Pelo contrário, nós temos que ensinar desde já as crianças a construir uma cidade melhor. Comissão de Saúde e Saneamento realiza audiência pública em Marechal Floriano. Em pauta, os serviços de esgotamento sanitário no município.
A conclusão da primeira etapa de obras da Estação de Tratamento de Esgoto de Marechal Floriano, na região serrana do Espírito Santo, foi o foco central da audiência pública da Comissão de Saúde, realizada no município. De acordo com as projeções da CESAM, até o final do ano, a cidade vai ter 60% do esgoto tratado. Atualmente, o município não conta com sistema de esgotamento sanitário. As obras já estão avançadas, a tendência é que a gente termine agora no segundo semestre, essa primeira etapa da obra, já disponibilizando para a população, para cerca de 60% da população, o sistema de esgotamento sanitário. A CESAM já captou recursos junto ao Banco Mundial e publicará em breve edital para complementação do sistema de esgotamento sanitário da sede. Nós vamos chegar a 95%, a universalização, 95% de cobertura do sistema de saneamento. Para alcançar a universalização de tratamento de esgoto no município, a CESAM espera contar com a adesão da população. Essa é uma fase muito importante da conscientização do cidadão, É uma dificuldade que se tem dessa adesão. Para isso, a gente já prevê na obra alguns investimentos de efetivar a ligação do cliente. Então, alguns deles já serão efetivados gratuitamente para o cliente que aceitar essa intervenção dentro do seu imóvel, que aí, com isso, a gente acelera esse processo de adesão ao sistema e devolve qualidade aos nossos rios. Marechal Floriano é banhado pelo rio Jucu, responsável pelo abastecimento de água para 1.800.000 pessoas na Grande Vitória, além dos habitantes da região serrana. As autoridades locais reforçaram a importância do tratamento de esgoto e da preservação de mananciais. Nós estamos vivendo um momento de escassez de água muito grande, Isso é da nossa região, que sempre teve muita água, hoje nós já temos uma dificuldade, estamos vivendo muita seca e isso vem na hora certa. A questão do saneamento básico para nós, o município de Marechal, não só para nós, mas para toda a população da Grande Vitória. Então, o que depender de nós, das nossas casas de leis, nossa Casa de Lei, Câmara Municipal e Poder Executivo, essa comissão que faz parte desse conselho pode contar plenamente com o nosso apoio. Nós estamos aí, vamos fazer um trabalho de conscientização com a nossa comunidade, com a nossa população, para abraçar esse movimento, esse serviço como um todo. O presidente da Comissão de Saúde ressaltou a ligação entre universalização do saneamento básico e a saúde da população. Então nós temos que cientificar a população que o tratamento de esgoto é caro. A tarifa também não é barata, mas o mais caro de tudo é a saúde da população. Então a nossa missão é essa. E passando pelos municípios para mostrar a importância não só do tratamento da água, mas também do esgoto, porque nossos rios estão morrendo. E é preciso que cada vez mais a população se conscientizar que tratar esgoto é tratar da saúde também. Policiais civis do Espírito Santo são homenageados em solenidade no Legislativo. A Assembleia Legislativa realizou sessão solene em parceria com o Sindicato dos Policiais Civis para prestar homenagem a estes profissionais. O proponente da sessão foi o deputado estadual e policial civil aposentado, Euclério Sampaio. É uma categoria que luta muito, trabalha muito, arrisca a sua vida e não é reconhecida pelo governo. Então, essa homenagem que está sendo feita pela Assembleia e pelo Sindicato dos Policiais Civis é uma maneira simbólica de agradecer àqueles que se destacaram. E homenageando alguns, se estende a toda a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Homens e mulheres que dedicam e arriscam suas vidas em prol da nossa vida. Um dos homenageados com a Medalha do Mérito Policial foi Ricardo José da Silva, que atua na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos. Ele contou como funciona a delegacia. Todos nós somos especialistas em identificação de veículos, certo? Nós realizamos, nosso estado é um dos poucos estados do Brasil que realiza vistoria, atestando a originalidade do veículo para transferência interestadual e outros tipos de trabalhos. Nos últimos 3 meses, devido a essa crise que aconteceu, nós temos um aumento bem expressivo no furto e roubo aqui no estado, certo? Mas nós estamos trabalhando, nos empenhando para poder resolver o máximo possível, ajudar a população. Quem também recebeu uma honraria foi a escrivã aposentada Maria Helena Cota.
Os policiais civis, eles têm a atribuição de investigar os crimes que acontecem, aqueles que a polícia militar não consegue evitar. Então ela faz a função de polícia judiciária. A importância dela é essa, apontar a autoria dos crimes para que a justiça possa ser feita. Entendo que é importante ser reconhecido para todo trabalhador, independente se ele é policial ou não. Quando o poder público reconhece e homenageia, é muito bom, mas é muito melhor quando ele reconhece com boas condições de trabalho, com salários dignos. Aí sim nós nos sentimos verdadeiramente valorizados. E esta edição também traz alguns destaques do trabalho parlamentar durante a semana. Para começar, o resultado das votações em plenário. Quem tem os detalhes é a repórter Gabriela Zorzal. A semana foi marcada pela aprovação de vários projetos em plenário. Eu começo falando sobre uma iniciativa parlamentar do deputado Enivaldo dos Anjos. Com a aprovação desta matéria, todo projeto que tratar de criação de cargo ou ainda dos deveres dos servidores deverá ter um relatório sobre o impacto financeiro e também um parecer da Procuradoria da Casa. Outro projeto aprovado é de autoria do governo e altera a lei vigente sobre terra devoluta, terreno público que nunca foi particular, ainda que ocupado irregularmente. Esse projeto foi bastante debatido em plenário, recebeu emenda e dividiu opiniões. Ele estabelece que as terras devolutas, elas dão direito de propriedade para quem está em cima delas, no mínimo por 20 anos, não tendo comprovado ao final do processo esse tempo, automaticamente ela terá uma avaliação de mercado feita por uma consultoria do IDAF e esse posseiro terá oportunidade de compra dessa terra. Então eu penso que o Estado manda esse projeto numa excepcional hora e eu penso que agora aprovado será sancionado e o governo colocará em prática e eu considero que seja urgente. Esse projeto, quando foi apresentado aqui na Assembleia Legislativa, nós tivemos, inclusive quando tramitou na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, nós tivemos um amplo debate com os movimentos sociais, principalmente o Movimento Sem Terra, né, o MPA, que é o Movimento de Pequenos Agricultores, e também os trabalhadores afetais, que é os trabalhadores da agricultura familiar. Tivemos um debate e em todos os itens, né, artigos dessa proposta de lei vinda do governo do Estado, ela confronta com os interesses desses trabalhadores. Então, portanto, foi fruto de um debate e esses trabalhadores recusaram completamente essa lei, até porque traz um grande prejuízo para esses trabalhadores que sempre lutaram, né, pela reforma agrária. Outro projeto aprovado em plenário, também de autoria do Executivo, altera a estrutura da Secretaria de Cultura. Com a mudança, a Orquestra Sinfônica do Estado passa a ter status de subsecretaria. Além disso, os integrantes da orquestra passam a ter direito a um dia de descanso, sem prejuízo da remuneração, no dia seguinte às apresentações noturnas. A deputada Luzia Toledo foi a relatora da matéria na Comissão de Justiça e também na Comissão de Finanças. Respeito à musicalidade, respeito à nossa Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo, respeito aos nossos músicos, porque mesmo que rescalone os salários, né, e não aumentou despesa, né, com diminuição dos cargos de comissão, rescalona, eles vão ter um salário mais digno, um salário melhor. E eles que encantam esse Estado, encantam o Brasil. Então, foi um momento dessa casa extremamente importante aprovar esse projeto de lei encaminhado pelo governo do Estado, pelo governador Paulo Artung, a quem eu parabenizo. Veja agora como foram as atividades das comissões parlamentares de inquérito. Na CPI que apura maus tratos contra animais, os deputados ouviram um policial militar da reserva, Naelson Fagundes. Ele admitiu ter matado um gato dentro de sua residência em Vitória. O acusado informou que tomou essa atitude porque o animal havia invadido sua casa e estava brigando com seu próprio gato.
O ramo farmacêutico entrou na lista de investigação da CPI que apura a sonegação fiscal. Os deputados querem verificar se há casos de sonegação no segmento, mas também querem saber se as grandes redes nacionais de farmácia que atuam no estado recebem algum tipo de incentivo comercial ou tributário, gerando concorrência desleal. A CPI ouviu o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Espírito Santo, Júlio César Campanharo. Ele declarou que a fiscalização do mercado não cabe à entidade sindical. A comissão decidiu convocar representantes da Secretaria de Estado da Fazenda para dar continuidade às apurações. Já a CPI da máfia dos guinchos voltou a apurar denúncias relativas ao estacionamento rotativo em Vitória. Desta vez, a investigação é sobre suposta duplicidade de notificações. Representante da Secretaria de Trânsito da capital informou que a notificação é feita pela empresa responsável pelo rotativo. As denúncias vão permanecer na agenda da CPI, que vai convocar integrantes da Guarda Municipal. E é hora de encerrar o Jornal Panorama de hoje. Mas no site da casa e nas redes sociais você acompanha mais informações sobre as atividades legislativas. Obrigada pela audiência e continue acompanhando a programação da TV Alice, canal Cidadão.